Meu nome é Érica. Se me perguntassem como comecei, eu diria que não foi nada extraordinário. Apenas uma garota de uma família comum, com pais que me amavam mais que tudo. Minha vida era bastante normal até chegar à faculdade, onde conheci João. Estávamos no mesmo curso de gastronomia e nos demos bem desde o início. Éramos dois sonhadores querendo construir nosso próprio império. Já pensou em abrir seu próprio restaurante, Érica? João perguntou uma noite enquanto estudávamos para as provas finais, tomando café barato e comendo rosquinhas. O tempo todo, admiti, sem tirar os olhos do plano de negócios espalhado sobre a mesa. Imagina um lugarzinho aconchegante, comida italiana autêntica, onde todos se sintam em família. João sorriu, seus olhos brilhando. Poderíamos fazer isso, sabe? Tocar o negócio juntos. O que nos impede? Dinheiro, ri, apesar da verdade dolorosa. Muito, muito dinheiro. Mas o destino tem um jeito engraçado de transformar sonhos em realidade. Quando meus pais faleceram repentinamente em um terrível acidente de carro, deixaram minha casa e uma boa quantia de R$ 400 mil. Após o luto, o silêncio da casa era opressor. Foi João quem me apoiou. Vamos fazer isso, Érica. Vamos realizar seu sonho. Por você, por eles, ele disse uma noite, enquanto estávamos sentados na sala silenciosa, cercados por lembranças. Tem certeza? Perguntei, sentindo o peso da decisão. É um risco enorme. João pegou minhas mãos nas dele. Estou dentro se você estiver. Até o fim. Com isso, nos casamos logo após a formatura e investimos cada centavo e gota de energia em nosso primeiro restaurante. Eu mesma fiz a decoração, escolhendo tons quentes de amarelo e vermelho, e juntos desenvolvemos o cardápio, testando receitas até a madrugada na maioria dos dias. Os primeiros anos foram difíceis, não vou mentir. Havia noites em que eu caía na cama ainda de sapatos, cansada demais para me mexer. Mas ver nosso sonho tomar forma, assistir aos 3 restaurantes prosperarem sob nossos cuidados, fazia cada músculo dolorido valer a pena. Mãe, por que você está sempre no restaurante? Meu filho Daniel perguntou um dia. Ele tinha uns 7 anos, com aquela seriedade que só as crianças conseguem ter. Porque é o lugar da nossa família, querido. Construímos isso para termos uma boa vida, sabe? Expliquei enquanto amarrava o avental, me preparando para mais um longo turno. Mas você está sempre trabalhando, ele fez biquinho, e doeu porque ele tinha razão. Eu sei, filho. Mas prometo que estamos fazendo isso por nós, pelo nosso futuro. Um dia você vai ver que valeu a pena, disse, beijando sua testa antes de sair correndo, o sino da porta tilintando atrás de mim. Depois de anos do que parecia ser um casamento feliz e noites agitadas no restaurante, comecei a notar as rachaduras. João e eu não éramos mais a dupla perfeita de antes. Ele estava se afastando, distante, como se estivesse sempre em outro lugar, mesmo quando estava ali. Era uma terça-feira comum, e eu estava fazendo as contas no escritório quando João entrou, atrasado de novo, com o paletó jogado displicentemente sobre o ombro. João, precisamos falar sobre o evento dos Henderson. Eles querem reservar o salão grande e não posso tomar essa decisão sem você, disse, tentando captar seu olhar enquanto ele mexia distraidamente na correspondência. É, claro, o que você achar melhor, ele murmurou, sem levantar os olhos. Essa era sua nova mania, concordar sem prestar atenção. Me deixava louca. João, disse mais alto desta vez. Isso é importante. Pode se concentrar, por favor? Ele finalmente olhou para mim, seus olhos cansados, ou talvez apenas desinteressados. Érica, confio no seu julgamento. Apenas resolva isso, ok? Tenho muita coisa na cabeça. Isso era outra questão. O que exatamente estava em sua cabeça esses dias? Eu costumava conhecer cada pensamento dele. Agora, nem tanto. Uma noite, não aguentei mais os jogos de adivinhação. Estávamos na cama, o único momento em que parecíamos estar no mesmo cômodo, e me virei para ele, minha voz trêmula, mas determinada a saber a verdade. João, existe outra pessoa? As palavras saíram como cacos de vidro da minha boca. Ele ficou em silêncio por um longo momento, o tipo de silêncio que diz tudo o que você não quer ouvir. Sim, existe, ele disse finalmente, sua voz neutra.
Sem raiva, sem tristeza, apenas um fato frio e duro. Aconteceu. Nós mudamos. Eu mudei, você mudou. Não é só uma coisa. O dia seguinte foi um borrão. Passei pelos movimentos no restaurante, sorrindo para os clientes, checando os pedidos, tudo enquanto me sentia fora do meu corpo, olhando de cima para uma estranha vivendo minha vida. Quando finalmente cheguei em casa, João estava lá, sentado à mesa da cozinha com aquela expressão no rosto, a que costumava significar que ele tinha algo sério para dizer. Érica, acho que devemos conversar sobre o que isso significa para nós, ele disse enquanto eu largava as chaves no balcão, não pronta para sentar, não pronta para ouvir. O que há para conversar, João? Você fez sua escolha, disse, minha voz fria, mais firme do que eu me sentia. Deveríamos nos divorciar. Não há nada para salvar. Ele não discutiu. Talvez quisesse, ou talvez estivesse tão cansado quanto eu. Cansado de fingir, cansado de esconder, cansado do que quer que tivéssemos nos tornado. As semanas seguintes foram um turbilhão de reuniões com advogados e divisão da vida que havíamos construído juntos. Fiquei com a casa e metade de tudo mais. Era justo, suponho, mas parecia que eu estava pagando um preço alto por uma vida que não tinha certeza se queria mais. É isso que acontece quando você constrói algo com alguém. Fica tudo tão entrelaçado que, ao separar, tudo parece um pouco desgastado, um pouco gasto, uma sombra do que costumava ser. Recomeçar é como estar à beira de um penhasco, o medo da queda, mas também a emoção do desconhecido. Depois de João, passei muito tempo reorganizando as coisas, fazendo os restaurantes funcionarem sem ele simplesmente estando sozinha. Não era ruim, não de verdade. Me deu tempo para pensar, para respirar. Mas então, como um clichê de algum romance brega, Tomás entrou na minha vida. Um advogado com um sorriso matador que provavelmente ganhava muitos casos só pelo charme. Ele veio ao restaurante numa sexta-feira movimentada, com sua filhinha Emília. Eram difíceis de não notar, ela tinha a mesma risada contagiante do pai. Um copo do seu vinho da casa para mim e uma limonada para a senhorita, Tomás sorriu para mim, sem saber que eu era a dona do lugar. Eu estava cobrindo a recepcionista naquela noite, só tentando me manter ocupada. Durante a noite, eu os pegava observando pelo canto do olho, ele explicando partes do cardápio para ela, que ouvia com tanta atenção como se o mundo dependesse disso. Era adorável, me fez sentir falta de ter esse tipo de interação simples, que havia se tornado tão rara na minha vida. Quando estavam saindo, Tomás parou no caixa onde eu estava atendendo outro cliente. Obrigado por um jantar maravilhoso, ele disse. A comida estava excelente, e o serviço também. Fico feliz que tenham gostado, respondi, entregando o recibo ao cliente antes de me virar para dar a Tomás minha total atenção. E sua companhia parecia ser de primeira também. Esse foi o começo de tudo. Tomás começou a aparecer com mais frequência, às vezes com Emília, às vezes sozinho. Conversávamos, casualmente no início, depois conversas mais profundas conforme as semanas se transformavam em meses. Ele era diferente, atencioso e autêntico. Uma noite, ele fechou o cardápio e se recostou na cadeira, me observando enquanto eu limpava o balcão. Érica, você gostaria de sair algum dia? Quero dizer, fora daqui. Fiz uma pausa, pano na mão, não tendo certeza se estava pronta. Tipo um encontro? É, um encontro, ele sorriu, parecendo um pouco nervoso. Conforme as coisas ficavam mais sérias com Tomás, eu sabia que era hora de ele conhecer meus meninos, Daniel e Samuel. Não vou mentir, estava nervosa sobre como eles reagiriam. Eles tiveram um momento difícil depois que o pai e eu nos separamos, e trazer alguém novo para nossas vidas parecia algo enorme. Num sábado, decidi fazer um pequeno churrasco em casa. Casual, sem pressão. Tomás veio com Emília e, logo de cara, pude ver que os meninos estavam avaliando a situação, um pouco na defensiva no início, o que era esperado. Tomás, abençoado seja, não forçou nada. Ele jogou uma bola de futebol para Daniel. E aí, campeão, acha que pode me ensinar alguns truques? Daniel, um atleta nato, se animou com a chance de mostrar suas habilidades. Claro, mas só se você conseguir acompanhar, ele respondeu com um sorriso. Samuel, mais quieto e mais ligado em seus livros, ficou um pouco afastado.
Tomás percebeu e foi até ele mais tarde com uma história em quadrinhos na mão. Ouvi dizer que você é o especialista nisso. Acha que poderia me explicar a teoria do multiverso? Está além da minha compreensão. Os olhos de Samuel, geralmente grudados no tablet, se ergueram surpresos e um pouco impressionados. Ah, claro, posso fazer isso. Observando-os conversar, vendo Tomás genuinamente interessado no que Samuel tinha a dizer, aqueceu meu coração. E Emília, ela era um doce, tentando incluir Samuel na conversa, mostrando sua própria coleção de adesivos de super-heróis. Justo quando eu pensava que tinha deixado todo o drama para trás e finalmente poderia ter um pouco de paz com Tomás e as crianças, meu passado veio bater a porta. Ou melhor, tocar o telefone. Em meu dia de folga, eu estava no meio do preparo do almoço quando meu celular tocou com um número que eu não via há tempos. Era João. Meu coração afundou um pouco, não estava pronta para ouvir o que quer que ele tivesse para dizer. Érica, você não vai acreditar, mas estou processando você. A voz de João soou animada demais pelo alto-falante, considerando as palavras que estava dizendo. Você ficou com mais do que sua parte justa no divórcio, e eu estive conversando com alguns ótimos advogados. Meu novo sogro está pagando a conta. Vamos garantir que eu receba o que mereço, que é muito mais do que sair. Minha cabeça estava girando. Você só pode estar brincando. Dividimos tudo de forma justa, você concordou com isso. Bem, eu mudei de ideia. Você não merece a boa vida, Érica. Não depois de como ficou chata e feia. Vou garantir que você pague por isso, ele zombou, e eu quase podia ver o sorriso presunçoso em seu rosto. Não consegui conter as lágrimas. Elas começaram a cair, quentes e rápidas, enquanto o choque se transformava em raiva e depois em mágoa. Tomás entrou bem nessa hora, seu rosto ficando sombrio quando me viu. Amor, o que houve? Quem era no telefone? Era o João, consegui dizer entre soluços. Ele está me processando. Diz que não recebeu o suficiente no divórcio e agora quer me arruinar. Algumas semanas depois, o pesadelo continuou quando esbarrei com João e sua nova esposa, Laura, no estacionamento da escola. Eu estava lá para buscar os meninos, e lá estavam eles, encostados em seu carro, parecendo donos do lugar. Laura me viu primeiro e sorriu com desdém. Olha só quem está aqui. Se não é a ex-mulherzinha triste. Não está cuidando muito bem de si mesma, não é, Érica? Não se preocupe, Tomás logo estará fora, assim como João esteve. Senti meu rosto queimar de raiva. Cuide da sua boca, Laura. Você não sabe nada sobre minha vida. João riu, juntando-se a ela. Ah, mas sabemos, Érica. Sabemos o suficiente para ver que você está fracassando miseravelmente. Talvez seja a hora de alguém assumir a criação dos seus filhos. Você claramente não está à altura da tarefa. Chega, João, gritei, minha voz mais alta do que pretendia. Os poucos pais por perto se viraram para olhar. Você deveria ter vergonha de falar assim na frente dos seus próprios filhos. Eles se afastaram, me deixando ali, furiosa e humilhada. A volta para casa foi silenciosa, minha mente correndo a 1000 por hora. Como minha vida tinha chegado a esse ponto? Ser ameaçada pelo meu ex, insultada na frente dos meus filhos? Mas enquanto dirigíamos, minha determinação se fortaleceu. João queria uma briga? Ele teria uma. Tomás já estava em casa quando chegamos, e ele pôde ver o fogo nos meus olhos assim que entrei pela porta. Amor, você está bem? Parece que está pronta para ir à guerra, ele disse, um olhar preocupado cruzando seu rosto enquanto vinha ajudar com os meninos. E estou, disse sem rodeios, deixando as chaves no balcão com um tinido. Quero contratar um investigador particular. João está aprontando alguma coisa, e quero saber o que é. No dia seguinte, Tomás marcou uma reunião com o investigador, um sujeito experiente chamado Miguel, que já tinha visto mais negócios escusos do que uma esquina em um filme noir. Explicamos tudo e Miguel assentiu, rabiscando notas em um caderno de couro gasto. Não demorou muito para Miguel voltar com notícias. E não eram apenas boas, eram de ouro. João não tinha mudado nada, continuava o mesmo traidor de sempre. Mas desta vez, ele estava se envolvendo com uma dançarina de boate.
Eu estava sentada à mesa da cozinha quando encaminhei as provas para Laura, acrescentando apenas uma nota: achei que você deveria saber o que seu marido perfeito anda fazendo. A resposta foi mais rápida do que eu esperava. Laura me ligou, sua voz embargada de lágrimas e algo mais, vergonha, talvez. Érica, eu sinto muito, ela gaguejou entre soluços. Eu não tinha ideia. Fui tão horrível com você, e agora o João. Laura, pare, interrompi, sentindo a raiva suavizar enquanto a ouvia chorar. Não é culpa sua. Ele é um idiota. Houve uma pausa pesada, e então Laura fungou alto. Posso ajudar? Quero dizer, quero consertar isso. Não só por mim, mas por você também, Érica. Fiquei surpresa. Era a última coisa que eu esperava. Vamos nos encontrar. Podemos conversar sobre isso. Obrigada, Érica. Realmente, obrigada, ela disse, sua voz falhando novamente enquanto eu desligava o telefone. Uma mistura de emoções turbilhonou dentro de mim. Eu tinha começado isso para me proteger e revidar contra João, mas agora parecia algo mais. Não era apenas sobre vingança, era sobre acertar as coisas. De alguma forma, contra todas as probabilidades, Laura e eu estávamos do mesmo lado agora. Esta batalha tinha acabado de tomar um rumo muito inesperado. Sentar no pequeno café com a todo vermelho, esperando por Laura, parecia surreal. Há apenas algumas semanas, ela era uma inimiga, rindo de mim ao lado de João. Agora, ela poderia ser uma aliada inesperada. O sino acima da porta tilintou, me tirando dos meus pensamentos enquanto Laura entrava. Seus olhos vasculharam o ambiente até pousarem em mim. Seu andar era determinado ao deslizar para o banco à minha frente, segurando uma pasta volumosa. Érica, obrigada por me encontrar, ela começou, sua voz trêmula, mas sincera. Assenti, indo direto ao ponto. O que você tem para mim, Laura? Sem uma palavra, ela empurrou a pasta pela mesa. Tudo o que você precisa saber sobre as atividades recentes de João. Abri a pasta, examinando rapidamente os documentos. Meu coração afundou a cada página. Havia e-mails e mensagens entre João e vários dos meus principais funcionários, oferecendo o dobro do salário atual para abandonarem o barco e se juntarem a um novo empreendimento que ele estava planejando. Isso é apenas o começo, disse Laura. Ele tem espalhado rumores sobre seus restaurantes, alegações de condições anti-higiênicas, mau atendimento, até pagou pessoas para escreverem críticas negativas online. O mundo pareceu girar um pouco. E os processos? Ele está se preparando para alegar que você escondeu lucros, que o trapaceou de sua parte justa durante o divórcio, ela acrescentou, seus olhos escurecendo. Me recostei, absorvendo o golpe. Isso era pior do que eu pensava. João estava jogando sujo, tentando tirar tudo pelo que eu tinha trabalhado tão duro. Ele sabe que você está fazendo isso? Perguntei, olhando-a cuidadosamente. Laura balançou a cabeça vigorosamente. Não, e ele não pode saber. Não ainda. Eu não posso acreditar que fui tão cega. Apenas vença-o, Érica. Mostre a ele que não pode nos empurrar para canto. Levei os documentos para casa e mostrei a Tomás, que os leu com a testa franzida. Pegamos ele, Tomás disse confiante após um longo silêncio. Com essas evidências, podemos não apenas nos defender contra as alegações dele, mas partir para o ataque. Ele não vai saber o que o atingiu. Encorajada pela confiança de Tomás, eu sabia o que tinha que fazer em seguida. No dia seguinte, convoquei uma reunião com toda a minha equipe no restaurante principal. O ar estava tenso enquanto todos se reuniam, sussurrando sobre a convocação urgente. Obrigada por virem com tão pouco aviso, comecei, minha voz firme apesar do tumulto interior. Tenho certeza de que vocês ouviram rumores ultimamente. Críticas ruins, conversas sobre condições anti-higiênicas. É tudo um ataque direcionado a nós pelo meu ex-marido, João. A sala ficou em silêncio por um momento antes de Marcos, agora meu chefe principal, se levantar. Estamos com você, Érica. Conhecemos a verdade. Vemos o quanto você trabalha, o quanto se importa. João não tem nada contra você. Acenos e murmúrios de concordância seguiram, a solidariedade da equipe palpável.
Obrigada, disse, sentindo uma onda de alívio e determinação. E quero ir além. A partir de hoje, estamos instalando câmeras ao vivo nas cozinhas. Vamos deixar nossos clientes verem a verdade por si mesmos. O anúncio foi recebido com aplausos, a equipe animada pela abordagem proativa. Não parei por aí. Fui para as redes sociais, postando um vídeo explicando a situação. Venham ver por si mesmos, convidei nossos clientes. Façam um tour, assistam nossos chefes trabalhando. Não temos nada a esconder. A resposta foi avassaladora. As reservas para tours na cozinha chegaram em massa, e o apoio da comunidade foi incrível. Nossas reservas dispararam, as pessoas ansiosas para se solidarizar conosco contra as táticas dissimuladas que tentavam minar nossa integridade. Uma semana depois, João me ligou e se ofereceu para discutir nossas diferenças. A reunião foi marcada em um daqueles lugares chiques que João sempre gostou, o tipo onde cobram R$ 10 só para você respirar o ar deles. Assim que nos sentamos, João não perdeu tempo. Érica, estou disposto a ser generoso aqui, ele começou, sua voz usando um falso charme. Estou pronto para perdoar você por todo o transtorno que causou, e tudo o que estou pedindo em troca são alguns dos seus restaurantes e, digamos, uma pequena compensação de R$ 1.000.000. Olhei para ele, atordoada com sua audácia. Então, o absurdo de sua exigência me atingiu e não pude deixar de cair na gargalhada. Você está brincando, certo? Por favor, me diga que isso é uma piada. Estou falando sério, Érica. É mais do que justo, considerando as circunstâncias, João sorriu com desdém, olhando para Laura. Diga a eles, querida. Diga a eles que seu pai está nos apoiando. A expressão de Laura era indecifrável no início. Então ela se virou para João, sua voz calma, mas fria o suficiente para gelar o vinho. Na verdade, João, houve uma mudança de planos. João piscou, confuso. Do que você está falando? Laura se levantou, sua cadeira raspando para trás bruscamente. Ela pegou sua bolsa, tirando uma pilha de papéis. Estou falando disso, João. Ela jogou os papéis na mesa. Eles se espalharam ligeiramente, a palavra divórcio visível na folha de cima. O rosto de João empalideceu enquanto ele pegava os papéis, suas mãos tremendo. Laura, o quê? Por quê? Porque eu sei sobre seus casos. Todos eles. Sua doce dançarina foi a gota d'água, a voz de Laura falhou ligeiramente, mas ela rapidamente se recompôs. E meu pai? Ele está realmente envolvendo seus advogados, mas não para ajudar você. Eles me representarão no divórcio e processarão você por tudo que fez. Ela se virou para mim, seus olhos mais suaves. Érica, eu deveria ter acreditado em você desde o início. Sinto muito por tudo. Estendi a mão, apertando brevemente a dela. Tudo bem, Laura. Nós duas caímos nas mentiras dele, mas acabou agora. Laura sentiu, puxando sua mão de volta e respirando fundo. Acabou. Ela olhou de volta para João, que agora estava afundado em sua cadeira, o rosto enterrado nas mãos. Adeus, João. Com isso, Laura saiu do restaurante, de cabeça erguida. O silêncio que se seguiu era pesado. João finalmente olhou para cima, seus olhos vermelhos. Érica, por favor. Eu posso mudar. Não deixe ela fazer isso. Não me deixe arruinado. A risada de Tomás foi áspera, ecoando ligeiramente no restaurante repentinamente silencioso demais. Você fez isso sozinho, João. Érica não tem nada a ver com isso. E quanto àquele processo que você estava tão ansioso? Espere o nosso por difamação. E acredite, temos mais do que o suficiente para enterrar você. Nos levantamos, prontos para deixar essa bagunça para trás. João permaneceu sentado, uma figura quebrada que finalmente ficou sem jogadas. O tribunal estava em silêncio enquanto Tomás e eu esperávamos o juiz proferir o veredicto final. Minhas mãos estavam suadas, firmemente apertadas no meu colo, enquanto Tomás, sempre a rocha, deu um aperto reconfortante na minha mão. O juiz olhou por cima dos óculos, sua voz firme e clara na sala. No caso de difamação e danos à reputação movido pela senhora Érica contra o senhor João, o tribunal decide a favor da autora, senhora Érica.
Fica ordenado que o senhor João pague a quantia de R$ 500.000 em indenizações. Um suspiro percorreu o tribunal, principalmente do lado de João, mas o som era música para meus ouvidos. Tomás se inclinou, seu sussurro só para mim: conseguimos, amor. Você manteve sua posição e venceu. Eu mal podia acreditar. Depois de tudo que João tinha me feito passar, a justiça finalmente foi feita. Senti uma lágrima escorrer pelo meu rosto, não de tristeza, mas de alívio, de encerramento. Mas nossas vitórias legais não terminaram aí. Laura, fiel à sua palavra, foi atrás de João com tudo o que tinha. Os advogados de seu pai foram implacáveis, e João foi condenado a pagar uma enorme indenização por sua infidelidade e o estresse emocional que causou. Nas consequências, o império de restaurantes de João começou a vacilar. Sobrecarregado de dívidas e com uma reputação manchada, ele não conseguiu se manter. Quando seu restaurante principal foi posto à venda, Tomás me cutucou gentilmente. Você deveria comprá-lo. Transformá-lo em algo bom. E eu comprei. Adquiri o restaurante dele por uma fração de seu valor. Uma tarde, enquanto eu inspecionava minha nova propriedade, Laura entrou. Desde o julgamento, tínhamos encontrado conforto em nossas lutas compartilhadas e nos tornamos amigas improváveis. Parece diferente quando está vazio, não é? Ela comentou, sua voz ecoando ligeiramente no espaço vago. Sim, mas não será por muito tempo. Estou pensando em transformar este lugar em um local familiar, algo que a comunidade realmente possa aproveitar, compartilhei, animada com as possibilidades. Caminhamos pelo restaurante vazio, planejando e sonhando sobre o que ele poderia se tornar. Laura, agora livre da sombra de João, estava pensando em iniciar seu próprio negócio, talvez algo em design de interiores. Você tem um olho para isso, encorajei. Você me ajudou a ver o potencial neste lugar antigo. Enquanto estávamos ali, conversando sobre o futuro, senti uma profunda sensação de paz. As batalhas tinham acabado, o passado finalmente posto para descansar. Eu tinha minha família, meus amigos e um futuro que parecia mais brilhante do que há anos. Sabe, nunca pensei que acabaríamos aqui, Laura disse, gesticulando ao nosso redor. Nem eu, ri. Mas estou feliz que chegamos. É engraçado como a vida funciona, não é? Ao sairmos do prédio, o sol estava se pondo, lançando longas sombras e banhando a rua em uma luz dourada. Respirei fundo, me sentindo verdadeiramente livre pela primeira vez em anos. O caminho não tinha sido fácil, mas me trouxe até aqui, a este momento, a esta sensação de